E aí, beleza? Eu estou aqui por trás do teclado hoje para falar de um assunto que muita gente me pergunta nos canais do YouTube, mensagens privadas. É o assunto classificações vocais. Será que você precisa realmente saber qual a sua classificação vocal lírica? Ela é importante, a classificação vocal lírica? Você vai saber também por que eu sou contra o uso de classificações vocais líricas no canto popular. Se liga aí que lá vem polêmica, hein? Então vamos ver quais são as classificações líricas, as básicas, tá? Não vamos falar de subclassificações, né? Tipo tenor ligeiro, soprano lírico, essas coisas aí. Isso daí não vai interessar nesse momento. A gente vai falar das 6 classificações básicas, tá? Então para ser, por exemplo, um baixo, você tem que ter um alcance do Mi2 até o Mi4, tá? O alcance da sua voz, a sua extensão vocal, né? Claro que pode ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas basicamente para ser um baixo, a voz masculina mais grave, você tem que ter um alcance do Mi2 até o Mi4, do E2 ao E4, beleza? Para ser um barítono, você tem que ter um alcance mais ou menos do Mi2, do Lá2 até o Lá4. Esse é o barítono, né? A voz média masculina, média, mas é mais pro grave, né? E para ser um tenor, você tem que ter um alcance do Dó3 até o Dó5, tá? Do Dó3 ao Dó5. Esse é o tenor. Veja bem, nessas classificações a gente está falando de voz natural. Não estamos falando de falsete, voz de cabeça, né? Tem gente que diferencia. Para mim, falsete e voz de cabeça é praticamente a mesma coisa, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo para não embolar muitos assuntos, tá? Estamos falando de voz natural. Então, tenor do Dó3 ao Dó5, tá? É mais ou menos o alcance do tenor. O alcance, agora das vozes femininas, contralto, você tem que ter um alcance mais ou menos do Fá3 até o Fá5. Contralto, voz feminina mais grave, tá? Aí para você ser uma mezzo-soprano, você tem que ter um alcance do Lá3 até o Lá5. Opa! Lá3 ao Lá5, mezzo-soprano. E para você ser uma soprano, que é a voz feminina mais aguda, você tem que ter um alcance do Dó5, do Dó4 ao Dó6. Dó4, C4, C6. Soprano. Legal. Essas classificações foram criadas numa época em que a música que se cantava basicamente era ópera, o canto lírico, como o nome das classificações falam. E também numa época em que não existia microfone. As pessoas cantavam, tinham que ter uma potência, uma projeção absurda para a voz delas chegar no público, num auditório grande, num teatro, né? Então elas foram criar essas classificações num contexto diferente do que a gente tem hoje, beleza? Considerando isso, vamos ver como é que essas classificações funcionam dentro do canto popular. Quando eu comecei esse projeto A Música em Você, há uns 2, 3 anos atrás, eu fiz toda uma pesquisa com cantores populares famosos para ver qual era a nota, o alcance deles básico, né? Desde a nota mais grave até a mais aguda. Eu peguei várias músicas de cada cantor famoso, cantora famosa, e fui classificando ali o mais grave que eles alcançavam até o mais agudo, para tentar criar um padrão um pouco diferente, porque eu já percebia que o padrão lírico não se encaixava no canto popular. E aí eu cheguei a algumas conclusões que eu vou passar para vocês agora, inclusive eu refiz um pouco dessa pesquisa agora para gravar esse vídeo. Vamos ver então como é que ficou isso. Vamos falar de vozes masculinas primeiramente, tá? Se você pegar cantores desde os mais antigos, tipo Frank Sinatra, Elvis Presley, Jim Morrison, até os mais atuais, tipo Bruno Mars, Ed Sheeran, você vai chegar à seguinte conclusão, que a grande maioria dos cantores é barítono, tá? Os cantores homens, a grande maioria, 80%, é barítono, inclusive o Ed Sheeran, que parece ter uma voz super aguda, mas o alcance dele, máximo de agudo, está dentro do padrão de barítono, olha só. Os exemplos de tenores que a gente tem, a minoria, né? É uma minoria, os exemplos de tenores que a gente tem são Michael Jackson, Freddie Mercury, Bruno Mars, e alguns cantores de rock dos anos 70, tipo Robert Plant, que era o cantor do Led Zeppelin, que ele já não tem mais esse alcance todo que ele tinha de agudo. É natural você ir perdendo esse alcance de agudo de acordo com a idade.
porque depende de musculatura, mas você vê que a maioria dos cantores populares que a gente conhece, que a gente ouve, eram ou são barítonos. Agora, quando a gente fala de vozes femininas, a coisa se complica um pouco mais. Se você pega cantoras de vozes bem agudas, tipo Marisa Monte, Adele, Gal Costa, você vai perceber que o alcance máximo delas, nas músicas que elas cantam, talvez elas até tenham um alcance maior que isso, mas o alcance básico delas é o Dó5, que na verdade é o alcance máximo de tenor, né? E está longe do alcance até do contralto, que é o Fá5. Você está bem abaixo do alcance do contralto, que é a voz mais grave feminina, né? Que é o Fá5. Algumas cantoras que alcançam esse Fá5 são, por exemplo, Jessie J, Demi Lovato, que são cantores que têm uma elasticidade de voz muito grande. Né? Pode ser que essas duas cantoras que eu citei e outras nessa linha, tipo Beyoncé, elas alcancem até tons mais agudos que esse Fá5. Mas nas músicas que elas cantam, o máximo delas é o Fá5. Ou seja, a gente pode concluir então que a maioria das cantoras, não existe mezzo-soprano, ou todas as cantoras são contralto. Será que é assim? Quando a gente fala de vozes femininas mais graves, então, aí a coisa fica mais complicada ainda. Se você pegar a extensão média de Ana Carolina, Alcione, Zélia Duncan, Ivete Sangalo, você vai ver que elas estão numa região de tenor, né? Então elas são o quê? São tenoras? Existe tenora? Então a coisa fica meio confusa aí, né? Veja bem, se a sua intenção é cantar ópera, né, ou cantar em um coral, né, que necessita de divisões de voz, ou cantar em um musical, tipo musicais da Broadway, ou esses musicais que têm sido produzidos maravilhosamente aqui no Brasil há alguns anos, é interessante você ver onde você se encaixa nesses padrões que eu falei. Mas lembrando que nos musicais de hoje se usa microfone, então o padrão é diferente também. O tipo de música cantada em musical é diferente do canto das músicas líricas. E se você ver fotos de cantores líricos, como essas que você está vendo aí, ó, fotos de cantores líricos e fotos de cantores populares cantando, você vai ver que o tipo de postura corporal, a forma de se usar todo esse equipamento aqui, principalmente da laringe, é muito diferente. Então, são pegadas diferentes. É por isso que eu acho que, a não ser que você vá cantar ópera, ou no coral, ou em musical, digamos, a não ser que seja uma dessas três situações, se a sua intenção não é cantar nenhum desses tipos de música, é cantar gospel, MPB, rock, o que seja, então as classificações líricas dificilmente vão se encaixar. Puxa vida, e agora? O que eu faço? Eu não sei se eu sou barítono ou tenor. Por exemplo, eu sou baritenor, né? Porque eu tenho tanto alcance de barítono, eu pego região de barítono, como pego de tenor, dentro da minha extensão vocal. Puxa, e agora? O que eu faço? Eu vou dar duas dicas legais para você. A primeira dica é a seguinte: pega aí os cantores que você gosta de cantar, né, as músicas deles, e percebe quais as que você canta com mais conforto, né? Canta certinho ali junto com o cantor ou com a cantora, né, com conforto. Por exemplo, eu sou homem, né? Eu canto as músicas do Shawn Mendes ou do Renato Russo, né? Bacana, meu voz fica legal, fica ali no padrão, né? Beleza, já tem um padrão ali mais ou menos de onde a minha voz se encaixa. Aí se eu for cantar um Bruno Mars, um Michael Jackson, não dá, minha voz não chega lá. Então eu já tenho um padrão mais ou menos dos cantores que se encaixam com a minha voz. Então eu já sei que se eu for cantar músicas desses cantores, eu vou cantar no tom original. Agora, se eu quero cantar uma música do Michael Jackson, minha voz não chega. Aí, veja bem, isso que eu estou falando vale para mulheres também. Você é uma mulher, você quer cantar músicas da Ivete Sangalo e a tua voz não fica legal, fica sem brilho. Quando ela pega em notas mais graves eu não alcanço. Mas aí eu canto músicas da Marisa Monte, da Adele, já fica legal, né? Fica com brilho a minha voz. Então, você já tem também padrões de onde sua voz se encaixa. E aí o que você tem que fazer? Aí a segunda dica. A segunda dica é a seguinte: chame um amigo seu, uma amiga sua que toque um instrumento, ou se você tocar um instrumento, melhor ainda. Eu sempre recomendo para quem está estudando canto que aprenda a tocar um instrumento também. Você vai ter muito mais independência, você não vai depender de um músico para te acompanhar sempre, né? É muito legal isso. Mas enfim,
Caso você não toque, chame alguém que toque o instrumento e peça para essa pessoa transportar os tons das músicas que você quer cantar, que você sente desconforto, né? Se você sente ficar muito grave, né? Ficar pesada a voz, ou que fica muito aguda, cansa muito, você esganiça muito, peça para essa pessoa procurar, né? Vai buscando ali o tom que é mais adequado para a sua voz. Se você é mulher e quer cantar voz masculina, isso vai ser um pouco mais difícil, e vale também para homens que querem cantar músicas de vozes originalmente femininas, tá? Mas vai procurando ali qual é o tom ideal para você. Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre classificações vocais líricas, se elas servem para você, se não servem para você, se você concorda comigo, se você discorda de mim, não tem problema. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, inscreva-se nos canais aqui embaixo e a gente vai conversando. Liberte a sua canção interior.